Então, em patologia, neoplasia maligna, o que a gente vai ver é exatamente o que a gente tem no concurso. Neoplasia maligna não tem o que inventar muito. Eu até vou dar um toque para vocês aqui de Scully. Então, quem tiver no regular, Scully serve para o Exército. Quem tiver no TRF, serve para o TRF. Então, vou falar algumas coisas de Scully, mas não diferencia muito, exceto uma coisa muito importante que eu vou voltar para o pessoal do TRF aqui em neoplasia maligna mais à frente, quando a gente falar de Scully. Então, por isso que é importante falar aqui do Neville. Então, primeira coisa, a gente vai falar de neoplasia maligna, câncer. Então, o que a gente fala, câncer, neoplasia maligna, é uma alteração proliferativa da célula. Então, as neoplasias, elas são alterações do ciclo celular. As neoplasias malignas, elas são uma alteração do ciclo celular que não tem fim. Então, eu sempre falo isso, né? A diferença de neoplasias benignas para neoplasias malignas. Esse nome, neoplasia, vem de formação de novo. Então, é uma alteração do ciclo onde a célula prolifera mais do que ela deveria, mais do que o esperado. Qual é a diferença de benigna para maligna? Então, eu falo sempre, as células benignas, elas acordam e falam, vou dominar o mundo. Só que são células narcisistas, então ela quer dominar o mundo com clones perfeitas, doses perfeitas delas próprias. Então, elas dão origem a uma célula filha, esperam essa célula filha ir para a escola, fazer a mesma faculdade da mãe, ter o mesmo trabalho da mãe. Quando ela está uma célula adulta, comprometida com função, ela dá origem a outra célula filha que cresce, adquire função. Então, as neoplasias benignas, elas têm um crescimento lento, gradual. Então, as células amadurecem, elas desenvolvem função. Então, isso faz com que as neoplasias benignas tenham um crescimento lento e mantenham a sua função. A diferença é que as neoplasias benignas, elas são baianas, né? Num determinado momento, elas cansam daquilo tudo, resolvem dar a volta no gueto e param de proliferar. Então, resolvem fazer uma coisa mais tranquila da vida. Então, agora a gente está ao vivo, meu povo. Então, o Rock, depois você vira a câmera para o povo ver você ao vivo. Então, o que acontece? Elas são baianas. Naquele determinado momento, ela para de proliferar. Então, da mesma forma que as neoplasias benignas começaram a proliferar, elas vão parar. Elas são autolimitantes. O momento em que elas vão parar, só elas sabem. Foi o mesmo momento em que elas decidiram começar. Mas aquilo ali é autolimitante. Diferença das neoplasias malignas. As neoplasias malignas é tipo o Pink e o cérebro. Né? O Pink acorda e pergunta para o cérebro o que a gente vai fazer hoje. Ele responde o que nós fazemos todo dia, tentar conquistar o mundo. E ele vai mesmo. E a história é a seguinte. Aqui, eu não quero dólares perfeitas. Eu quero conquistar o mundo, só que eu quero conquistar o mundo para ontem. Então, preciso de um exército. Preciso de um exército numeroso e preciso de um exército para ontem. Então, eu vou fazer um exército a toque de caixa, um exército sem especialização. Eu vou fazer um sem braço, outro sem pele, se apoiam e vão para frente de batalha. Então, as células malignas não servem para nada. Elas não têm função. Elas só ficam proliferando, 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 proliferando. Aí que vem a nossa fantástica história, né? Que não dizem que o funcionário público é o câncer do país. Por quê? Quem falou isso? O patologista, né? Um ser iluminado. Porque é o seguinte, qual é a história do funcionário público? É aquele cara que não faz nada, né? Mas o pior, ele nem deixa quem quer fazer, porque se o cara chega lá novo, cheio de gás e começa a fazer muito, vai mostrar que o outro está fazendo nada, né? Então, ele nem faz nada e ainda atrapalha o que quer fazer. Isso é o câncer. Quando você olha lá um atestado de óbito de uma pessoa que morreu com câncer, não vai dizer que ela morreu de câncer de rim. Vai dizer que ela morreu de falência renal ou insuficiência múltipla dos órgãos. Por quê? As células malignas, que não têm função, que não fazem nada, vão se espalhando e vão tomando o lugar daquelas que têm função, caindo na circulação e gerando tumores à distância, que é a metástase. Então, célula maligna não para de proliferar. Então, vejam, gente, seu funcionalismo é o câncer. Vocês estão aqui para fazer o quê?
estudar para se transformar em câncer. Então, vocês são todos lesões pré-malignas. Vocês estão aqui tentando estudar para se transformar num câncer. O MCA é o quê? Uma condição cancerizável. Ela está tentando tornar todos vocês um câncer. Então, vocês individualmente são lesões. O MCA, enquanto curso, é uma condição cancerizável. Quantos de vocês vão passar para o TRF? Esse é o potencial de transformação maligna de vocês. Então, a porcentagem de vocês que vão se transformar em câncer. É óbvio que daqui, quantos? 100%? Não, né? Então, nem toda lesão pré-maligna se transforma em câncer, né? Então, ser lesão pré-maligna não quer dizer que vai ser um câncer. Quer dizer que tem mais chance de se transformar num câncer. Então, esses termos aí são importantes e a gente vai voltar nesses termos aí daqui a pouquinho. Então, primeiro, com relação à nomenclatura das lesões malignas, a gente vai ver que o nome principal ele é dado de acordo com a linhagem. Então, se vem da linhagem epitelial, são os carcinomas. Se vem da linhagem mesenquimal, são os sarcomas. Então, o que é mesenquimal? É tudo que está no tecido conjuntivo. Fibroblasto, nervo, vaso, tudo que está no tecido conjuntivo é de origem mesenquimal. Então, o nome primário é sempre carcinoma ou sarcoma. E aí a gente dá o sobrenome da lesão colocando o tipo de célula. Adenocarcinoma, fibrosarcoma, osteosarcoma, carcinoma de células acinárias. Então, o nome primário é sempre a linhagem. E aí, o tipo de célula dá o sobrenome do tumor. Tudo bem, gente? Até aí?